Ah, temos um convidado importantíssimo do São Paulo na linha com o nosso Ivan Drago, o repórter que faz estrago. Boa, Ivanzinho, vamos falar mais do tricolaço do Morumbi. Agora, 11 horas, mais 41 minutos. Caiu aí a linha do Ivan. Vamos segurar um pouco. Caiu Carlinhos Eu tô Neves. aqui, Tomás. Não, caiu o nosso convidado, Carlinhos Neves. Mas o Dani já está retomando o contato. Ivan Drago, o repórter que faz estragos. E essa foi a grande notícia para o torcedor de São Paulo, a volta de Carlinhos Neves, hein? Ele sempre foi o grande responsável pelo fato do São Paulo ter tido aí várias conquistas, né? Sim. Nessa parte... o tri brasileiro, a Libertadores, física, né? Mundial, 2005 a 2008, ele estava lá no São Paulo. Vamos lá, Ivan, podemos ir falando do São Paulo, a gente, assim que tiver o Carlinhos Neves na linha, eu te aviso. Oi, Tomás, tudo bem? Novamente a todos aí, um abração, Carmoninha maciça. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o novo preparador físico do São Paulo, Carlinhos Neves, que vai falar sobre esse desafio, né? Ele está retornando ao clube depois de ser vitorioso naquele tricampeonato brasileiro 2006, 2007, 2008, ajudou o São Paulo também na conquista da Libertadores 2005, Mundial 2005, e ele vai explicar também essa situação de ser o comandante da preparação física do São Paulo e, mais do que isso, vai ajudar a gerir o grupo. Portanto, daqui a pouquinho tá com a gente, nós teremos um convidado muito importante. Já está com a gente, Ivan. Aliás, Tomás, vamos lá. Carlinhos Neves, o novo preparador físico do São Paulo, ao vivo conosco no Papo de Craque, segunda edição. Carlinhos, seja bem-vindo ao Futebol de São Paulo mais uma vez. Prazer em ouvi-lo na Transamérica. Bom dia. Bom dia, um abraço a todos da Transamérica, um prazer falar com vocês. Carlinhos, queria que você falasse sobre esse contato, esse retorno ao São Paulo, esse desafio que você aceita a partir de agora e como foi essa conversa com o executivo Raí. Pelo que eu fiquei sabendo, vocês dois são muito amigos e ele tem você como um homem de confiança a partir de agora dentro do departamento de futebol. Bom, na verdade, realmente, eu fui pego de surpresa porque eu tinha me desligado do Santos, junto com o Cuca. E no meu retorno de Recife, nossa última partida foi em Recife. Quando eu cheguei em Curitiba, tinha um recado da Raí dizendo que iria me ligar. E realmente o que aconteceu, ele me ligou, veio até Curitiba. Nos reunimos por aproximadamente 4 horas para eu entender todo o processo, qual era a expectativa que eles tinham em relação ao meu retorno, e entendemos que a preparação física é o que eu faço, é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, e partindo da preparação física também ajudando em todos os departamentos relacionados, né, à performance, ao futebol propriamente dito. Conheço aí, né, desde 2000, quando ganhamos juntos o Campeonato Paulista, e logo em seguida ele encerrou a carreira, mas continuamos convivendo. Tivemos até uma época uma aula de academia que eu elaborei, que chamava-se Raí Training, que foi instalada em algumas academias do Brasil, e sempre estivemos em contato, né? Então, recebi um convite do Raí nesse momento em que eu estava disponível, diferente do ano passado, que eu tinha declarado que iria ficar alguns meses, né, descansando. Dessa vez eu não tinha declarado nada. E voltar para um lugar onde eu conheço a estrutura, conheço a história, conheço o clube, o que é possível, né? Achei que era o melhor momento para ir, o melhor local para eu estar. Perfeito. Carlinhos, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa situação. Essa função que você vai exercer no São Paulo é a mesma função que você exerceu, por exemplo, no Atlético Mineiro, ou tem algo diferente? No Atlético foi uma questão especial, porque eu tinha saído do Atlético no final de 14 para passar um ano na China. E quando eu retornei da China, o pessoal do Atlético queria muito que eu voltasse a trabalhar lá, mas já tinham contratado o Diego Aguirre e a sua comissão técnica, e eles pediram para que eu fizesse a coordenação da preparação física.
naquela temporada. E ao final da temporada, na contratação do Roger Machado, eu voltei a exercer a função de preparador físico com o Roger, depois com os outros treinadores que surgiram, que foi o Micali, depois o Oswaldo de Oliveira. E no Santos, novamente, eu estava como preparador físico, que é a minha história toda, a minha trajetória toda é na preparação física, né? Partindo da preparação física, obviamente, como eu sempre trabalhei, junto com as outras equipes, né, multidisciplinares, né, que é a fisiologia, a fisioterapia, a nutrição, o próprio departamento médico e, claro, a comissão técnica como um todo. Perfeito. Carlinhos, eu fico imaginando, você sempre foi um profissional muito vitorioso no São Paulo, né? Você participou do tricampeonato, da conquista da Libertadores, do Mundial. Você ajudou tanto o São Paulo naquela época e vê um gigante do futebol brasileiro há 10 anos sem ganhar um título expressivo. Eu queria saber qual foi o projeto vendido pelo São Paulo para que você aceitasse esse desafio e se você entende que hoje, com o São Paulo nessa situação, resgatar, fazer com que um gigante do futebol brasileiro esteja há tanto tempo sem ganhar, volte a ganhar, é o maior desafio da tua carreira até aqui? Eu não chamaria de desafio, mas é um combustível mesmo, é o que me motiva. Eu fui muito claro com o Raí, que eu não estava procurando emprego, o Santos fez de tudo para que eu permanecesse lá, eu tinha entendido que eu deveria sair, assim como eu entendi lá no Atlético que eu deveria sair no final de 17, né? E exatamente isso, né? Fazer com que, eu sei que esse processo é cíclico, sei que há equipes hoje muito adiantadas com seus planejamentos, com seus investidores, né? Nós temos aí o atual campeão brasileiro muito forte, temos o Flamengo inaugurando um centro de treinamentos moderníssimo, temos o Cruzeiro com uma comissão técnica já há 2 anos no comando, o Galo também, que vem fazendo bons campeonatos, mas temos modelos também, para citar um como o Atlético Paranaense, que com criatividade, com jogadores da base e também com estrutura, está aí numa final de Sul-Americana. Eu acho que a gente pode juntar um pouquinho disso tudo e com a competência de cada chefe de departamento, com as pessoas que o São Paulo tem, com o Raí no comando, né? Com o Jardine como treinador, eu acho que é possível, sim, a gente, pelo menos, vislumbrar, né, uma temporada equilibrada, uma temporada que nos permita sonhar com conquistas. Muito bem. Tomás Rafael, Carmona Maciça, Carlinhos Neves, o novo preparador físico do São Paulo, embora apresentado como preparador físico, é um cara que está há tanto tempo no futebol que com certeza vai ajudar na gestão ali da comissão técnica e atletas. Está conosco. E que dispensa apresentações, evidentemente tem um currículo espetacular. Carlinhos, é o Tomás Rafael, bom dia para você, prazer ouvi-lo. Eu queria, bom dia, Tomás. Aproveitando essa última resposta que você deu, até citando alguns clubes que já devem, claro, estar adiantados, né, na parte do planejamento da preparação física, é de uma importância enorme, né, a preparação física dos clubes. Basta a gente citar aqui alguns preparadores físicos como você que fazem uma diferença danada, né, no dia a dia de um clube ao longo de toda uma temporada, né, e que pensam o começo, o meio e o final da temporada, porque tem muito clube também que começa voando e no final da temporada joga muito mal todas as etapas finais das partidas, tem time que só começa a engrenar durante uma parte da temporada, então só por aí a gente já vê a importância do trabalho de vocês. Então eu queria saber até que ponto pode atrapalhar o fato de você ter outras responsabilidades do clube, além da preparação física. Se em alguns momentos você vai ter que deixar o trabalho de campo da preparação física, mas tem uma equipe preparada para te substituir enquanto você tiver que cuidar de outros assuntos do São Paulo. Se alguém fora da equipe de preparação física vai se reportar a você também, qual o tamanho desse seu outro cargo no São Paulo Futebol Clube? Não, eu não tenho outro cargo, Tomás. Eu sou o preparador físico da comissão fixa do São Paulo. Talvez as pessoas, pelo meu currículo, pela minha trajetória, pela minha experiência, pensam, imaginam, né, que eu possa contribuir. Eu acho que eu posso contribuir, mas eu não tenho nenhum outro cargo. Sim. Eu vou ser responsável realmente
pelo desempenho dos jogadores ao longo do ano. O início da tua pergunta foi muito bom, né? Porque o nosso calendário do futebol brasileiro é muito ruim, ele é muito mal elaborado, principalmente os jogos são muito mal distribuídos, né? A densidade de jogos em determinados meses ela é absurda, com 9, 10 partidas. E depois, em outros meses, você acaba jogando de 4 a 5 partidas. Então, trabalhar com isso, lidar com isso, é o que me motiva, o que me entusiasma, não é uma novidade para mim. Não dá para ficar reclamando do calendário, nós temos que trabalhar em cima disso, para isso ter estrutura, para isso ter gente competente e ter elenco, né? Para que, principalmente, quando as competições e as partidas se acumularem, a gente saber lidar com isso. Perfeito, ficou muito claro então agora. Eu não tinha entendido corretamente. O Carlinhos Neves chega para ser só preparador físico e, claro, com toda a vivência dele do futebol, com toda a experiência dele, ele tem muito a acrescentar a toda a comissão técnica do São Paulo. Pois não, Maciça? Eu quero cumprimentar o Carlinhos Neves, o Maciel Carlinhos. Prazer em ouvi-lo. Um grande abraço, velho. Um grande abraço e claro, feliz também pela sua volta ao São Paulo, porque eu tenho um filho são paulino e que atualmente vive nos Estados Unidos, mas não deixa de acompanhar o São Paulo. Quando tem jogo importante, ele vem só para ver o jogo, vem para o Morumbi, e ele se manifestou, e essa manifestação dele, eu tenho percebido que é a manifestação de toda a torcida do São Paulo. A alegria pela sua volta, a confiança, evidentemente, devido àquilo que você plantou já na sua passagem pelo São Paulo, a sua competência. Então, como o Milton Sabiá também, meu amigo que está aqui, dizendo que está acompanhando a gente, São Paulino, acreditando muito de que agora vai, hein? Porque o São Paulo, desde 2008, quando foi campeão brasileiro, está devendo para a sua torcida, e o torcedor está mostrando uma confiança muito grande nessa sua volta. Até onde vai essa responsa que você tem agora de dar esse retorno para a saudosa torcida, saudosa em sentido de títulos, torcida São Paulina? Você colocou muito bem, Marcelo. Ao mesmo tempo que eu fico muito contente, realmente ontem foi um dia que eu passei o dia respondendo telefonemas, WhatsApp, Instagram, e todo mundo se manifestando, que isso é bacana. É do mesmo tamanho da responsabilidade que eu vou ter ao participar, né, ser uma peça importante nessa engrenagem. Mas eu tenho bastante entusiasmo, tenho convicção de que as ideias do clube, que as ideias, principalmente que o Raí me apresentou, elas, na medida que forem sendo colocadas em prática, elas vão fazer com que a equipe tenha um salto de qualidade em relação ao elenco, em relação à estrutura, e principalmente para poder competir com essas outras equipes que eu citei anteriormente, né? E eu acho que é assim que se trabalha, planejando, executando, né? E principalmente fazendo com quem os responsáveis diretos pelos resultados, que são os atletas, também, né, entendam, compreendam isso, e comecem já desde lá na Florida Cup, entendendo que uma equipe ambiciosa e vencedora, ela é forjada no dia a dia, no treinamento, nos jogos, no comportamento, né? Mas também na ambição, na questão da força mental, de que a cada dia, a cada semana, a cada treinamento é possível e é preciso evoluir. Roberto Carmona, Carlinhos Neves, novo preparador físico do São Paulo Futebol Clube, com a gente gentilmente ao vivo. Bom dia, Carlinhos. Grande abraço, Carmona. Olha, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você e para os ouvintes da Transamérica. Você é a referência da preparação física no Brasil. Muito obrigado. Um determinado período, o São Paulo teve a referência no seu departamento, tendo você, o doutor Turíbio, o fisioterapeuta, que depois foi para a seleção brasileira. Num determinado momento, o Refis do São Paulo era exemplo para o Brasil e para o mundo de como se trabalhava. De repente, algum iluminado entendeu que aquilo não prestava mais e mandou vocês embora. Ficou algum resquício desse momento e fez com que você demorasse a voltar para o São Paulo, Carlinhos?
Absolutamente. Da minha parte, nenhuma. Na verdade, eu não fui demitido. Meu contrato terminou e o clube entendeu naquele momento que eu servia a seleção brasileira, que estaria fora por muitas datas, com competições como a Copa América, as Olimpíadas, e eu segui meu caminho. Tive uma passagem rápida pelo Atlético Paranaense e logo em seguida fui pro Atlético, pro Galo, né? E felizmente as coisas caminharam bem. Foi um período também quase tão bacana quanto São Paulo, né? Com 3 campeonatos estaduais, a Copa Libertadores, a Recopa, a Copa do Brasil. E eu não vejo que o São Paulo retrocedeu, não. Eu acho que as outras equipes, os outros clubes, usando o São Paulo como modelo, melhoraram suas estruturas, capacitaram os seus profissionais, investiram em futebol e de certa forma, dividiram essa hegemonia que o São Paulo tinha, né? A concorrência aumentou não só no estado de São Paulo, mas como em Minas Gerais, como no Rio de Janeiro e até no Rio Grande do Sul e aqui no Paraná. Hoje, pelo menos 12 clubes disputam o Campeonato Brasileiro como candidatos, né, a título. E então ficou uma outra realidade, mas eu vejo isso também como possibilidade de que o São Paulo possa, dessa mesma forma que os outros clubes se reinventaram, o São Paulo se reinvente e volte a ser candidato a títulos também. Outra coisa que eu queria abordar com você, sendo curitibano como você é, morando no Paraná como você mora, por que o meu Atlético não te contrata, rapaz? Você tem uma passagem rápida por aí, depois saiu para ir para o Atlético Mineiro. Por que você não trabalha no Atlético do Paraná, que vai ser campeão sul-americano agora? Na verdade, eu tenho muito bom relacionamento com o Atlético, com o Mário Celso Petralha, que é meu amigo. Tivemos uma conversa no início desse ano, ele se propôs a que eu visitasse o clube, fizesse uma imersão no clube. Mas aí as coisas caminharam de uma outra forma. Eu tinha também naquele momento outros compromissos pessoais também, mas o Atlético está muito bem servido. A equipe de preparação física do Atlético que está hoje lá, ela, naquela passagem minha muito rápida, de alguns meses, hoje o coordenador de preparação física era o preparador físico na época, que é o professor Márcio Henriques. O segundo preparador, que é o Jean, está lá hoje respondendo pela equipe. A equipe está correndo muito bem, se comportando muito bem. Eu acho que o Atlético está muito bem servido de profissionais. E o Atlético é uma referência hoje também em um outro modelo, né, para o Brasil. Eu torço muito para que eles conquistem esse título, porque há muito tempo eles se preparam e trabalham para isso. Legal, Ivan. Podemos finalizar então com o simpático e competentíssimo Carlinhos Neves. Mais 2, por gentileza, Carlinhos. Você teve a oportunidade de estar presente na comissão técnica do Galo, quando o Galo fez a pré-temporada nos Estados Unidos, na Florida Cup, Carlinhos? Você teve essa experiência? Sim, claro. Inclusive, conquistamos a Florida Cup, né, naquele ano. Nós ganhamos do Bayer Leverkusen, do Schalke 04, né? E ganhamos do Corinthians e o time foi campeão. Foi uma experiência muito boa. Nós utilizamos o torneio não para ganhar o torneio. É importante conquistar o torneio, mas mais importante é o início de preparação. E é o que a gente pretende repetir agora com o São Paulo, aproveitando muito bem a cada dia lá e os próprios jogos, encarando os jogos como preparação. Eu não conversei ainda com o Jardim, porque ele está na CBF, vamos conversar nos próximos dias, mas conversei hoje com o professor Pedro, já adiantamos bem o planejamento e a programação desses dias lá, e eu acho que é uma experiência boa, né? São praticamente 10 dias que estaremos juntos, 24 horas convivendo e trabalhando. Perfeitamente. Carlinhos, eu queria que você falasse também sobre o Santos Futebol Clube, né? A gente viu nos últimos tempos aí alguns profissionais deixarem o Santos.
A ideia, pelo menos pra gente, é que o clube vive uma situação bastante delicada internamente. O Cuca chegou a expor isso publicamente. E por que você não ficou no Santos Futebol Clube? E qual é o estágio do Peixe hoje, você que trabalhou lá? Olha, primeiro foi uma experiência muito bacana para mim. Gostei muito do clube, entender a história do clube, essa formação, né, que eles têm de atletas com uma certa característica, né, de ofensiva, de jogadores de drible, jogadores com criatividade, uma estrutura muito boa, com profissionais também muito bons. A minha saída foi simplesmente pelo fato de, porque eu fui convidado pelo Cuca e o Cuca só se afastou também porque esse problema de saúde. Eu achei que seria coerente da minha parte, né, não só sair com o Cuca, como acompanhar ele nesse momento aqui, que ele já fez a cirurgia, já está se recuperando. E no meio do caminho surgiu essa proposta que realmente me pegou de surpresa, né? Mas eu acho que o Santos tem gente lá para comandar esse trabalho. O Renato saiu do campo já fazendo essa função executiva, né? E se o Santos teve problemas políticos, pelo menos a minha parte não nos atrapalhou. O que nós só não fomos mais longe, só não chegamos à vaga das Libertadores por um desequilíbrio no elenco e por essas coisas imponderáveis, né, que ao mesmo tempo 3 jogadores importantes, os estrangeiros, foram convocados, né, o Sanches, o Delis e o Brian, e por termos perdido ao mesmo tempo, né, jogadores de uma mesma posição que foram os zagueiros. Perdemos o Watson Bambu por questão contratual, o Lucas Veríssimo teve um choque casual com o Gabriel e teve uma lesão mais séria de joelho. E por 1 ou 2 jogos perdemos o Luiz Felipe. E o Cuca teve que mexer, teve que trazer o Alisson para a zaga e improvisar os jogadores em outras posições. E isso nos causou problemas por mais ou menos 5 rodadas, né? Rodadas fundamentais, principalmente o jogo contra a Chapecoense em casa e o empate com o Botafogo. Senão o São Paulo o Santos tranquilamente teria chegado à Libertadores. Tirando isso, eu acho que o trabalho caminhou muito bem. Muito bem. E para a gente encerrar, o nosso companheiro, grande repórter, né? Luiz Carlos Quartarolo, brinca aqui com você, Carlinhos. Meu xará, você contornou o Adriano no São Paulo. Parece que agora as coisas serão mais fáceis. Eu trabalhei com muita gente no São Paulo, né? Foram quase 10 anos, né? A Adriano, a Luísa Chulapa, os atacantes, né? Borges, Amoroso, estou me lembrando assim, Luizão, os principais atacantes, né? Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, imagina, olha que universo, né? França lá atrás, né? E outros mais, né? Então isso para mim não é problema nenhum, não. Eu já tenho um diagnóstico muito claro e um caminho muito claro, né? Do que a gente precisa fazer para começar bem a temporada. Você fica dando essa relação de atacantes. Você pode expor um pouquinho, Carlinhos, desse... Viu, Carlinhos? Você fica dando essa relação de atacantes aí, ex-atacante do São Paulo, a torcida São Paulina já começa a chorar. Calma, nós teremos bons atacantes aí. Eu também não posso falar muita coisa, mas acho que tem trabalho aí, acho que nós vamos ter algumas surpresas positivas ainda antes do final do ano. Quando você fala que você já conseguiu, pelo menos tem uma ideia do diagnóstico, né? Para você conseguir, para você tentar, né? Obter sucesso ou ajudar com que o São Paulo obtenha sucesso, você acha que isso é possível num curto espaço de tempo? Você pode detalhar um pouquinho mais do que você pensa para que o São Paulo consiga resultados imediatos, já que o futebol brasileiro abraça essa cultura, Carlinhos? Olha, eu praticamente trabalhei com quase todos os jogadores de quase todos os clubes em determinado momento, aqui ou ali, ou na seleção, né? E eu me basei muito nas características dos jogadores. Há muitos jogadores parecidos aí, né? Quando eu citei aí, nós citamos aí Adriano, Luiz Fabiano, né? O Aloysio Chulapa, são jogadores mais ou menos parecidos, né? Mais ou menos um jeito de atuar. E a gente sabe hoje, com tantos recursos tecnológicos e mapeamentos e controles de treinamento, como cada atleta de cada posição, o que a gente deve fazer para tirar o máximo deles, tanto no aspecto físico quanto no aspecto técnico, tático e
mental, né? Então isso aí é o que eu gosto de fazer, né? E eu confesso até que tenho uma certa ansiedade já de começar esse trabalho para colocar tudo isso em prática. Show de bola. Carlinhos, muito obrigado pela participação aqui na Transamérica. Parabéns, bom retorno ao São Paulo e que você tenha muito sucesso novamente. Um abração e obrigado por tudo. Muito obrigado a todos, tá? Um bom final de semana e um bom final de ano e boas festas a todos. Muito obrigado. Carlinhos Neves, o novo preparador físico do São Paulo, ao vivo aqui no Papo de Craque, primeira edição, Tomás. Tomás. Eu preciso ir para um rápido intervalo, então em um minutinho vamos finalizar o tricolor e até esclarecendo, né, aproveitando a resposta que ele me deu, ele foi contratado então, o Carlinhos Neves, para ser preparador físico, mas tem muito a acrescentar no São Paulo, ali na comissão técnica do São Paulo também, é isso, né? É isso, e o São Paulo, por conta dessa contratação, suspendeu a contratação de um coordenador de futebol para substituir o Ricardo Rocha. Só no meu encerramento, agradecer ao produtor Daniel Santa Rosa, ao sonoplasta Anderson Sonsini, caras que ajudaram bastante para que o Carlinhos pudesse estar conosco no Papo de Craque, primeira edição. Monstros, um abraço, até a próxima. Legal, Ivan Drago volta na segunda edição do Papo de Craque, às 5 da tarde, hoje com a apresentação do André Galvão.